Quando nós falamos de transtorno bipolar, precisamos pensar em controle e estabilização do quadro. E hoje eu vou falar como a psicoterapia pode auxiliar nisso. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Thalita Fernandes, psicóloga, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês informações de como a psicologia pode auxiliar a pessoa que recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar. Se você tem dúvidas do que é o transtorno bipolar, quais são os principais sintomas, como é feito o diagnóstico, a minha sugestão é que você assista aqui mesmo no canal outros vídeos em que o Tiago, que é médico psiquiatra, passa informações detalhadas sobre o transtorno, ok? Bem, primeiramente, nós devemos considerar que o transtorno bipolar traz diversos prejuízos e impactos em diferentes esferas da vida da pessoa. É muito comum nós observarmos, por exemplo, a dificuldade que a pessoa tem ao ter consciência, ao ter o conhecimento de que ela tem uma doença crônica. É muito difícil o estigma que vem junto por ter um transtorno mental. Muitas vezes vem o medo de ter crises recorrentes, de ter novas crises. Essas pessoas sofrem também com impactos emocionais que vêm após as crises, sejam elas de mania, hipomania, depressivas. Há muitos prejuízos nos relacionamentos interpessoais, no casamento, no trabalho, na própria família, porque muitas vezes, para quem convive com essa pessoa, é muito difícil de compreender o que acontece com ela, de compreender essas oscilações do humor. Pode haver impacto na esfera ocupacional. Muitas vezes essas pessoas têm dificuldades de manter o próprio trabalho, em função das crises, dessas mudanças com frequência. Eu destaco aqui um possível prejuízo no aspecto financeiro e até em relação às leis, algo judicial. Muitas vezes, em fases de mania, essas pessoas podem ter gastos excessivos, se endividarem por fazerem muitas compras de forma compulsiva, se envolverem em problemas com a lei decorrentes de um comportamento de risco, de agressividade, por exemplo. Enfim, diante de tantos prejuízos e de possíveis impactos, qual é o papel da psicoterapia, de que maneira ela pode ajudar nesses casos? E eu destaco aqui o papel da orientação. A psicologia e o processo de psicoterapia pode ser um espaço, primeiro, para a pessoa trabalhar a aceitação do transtorno bipolar. Essa aceitação a gente sabe que é lenta, que é um processo gradativo, mas que é fundamental para o acompanhamento a longo prazo. A psicoterapia pode auxiliar a pessoa a identificar os possíveis gatilhos que podem ser desencadeadores de crises ou até piorar as crises. Na terapia, a pessoa pode aprender a reconhecer as mudanças que acontecem com ela quando está chegando uma crise. Isso é muito importante porque quanto mais cedo ela conseguir identificar, reconhecer, mais cedo também virão as intervenções e isso evita o agravamento das crises. A terapia pode ajudar muito na adesão ao tratamento farmacológico. A gente sabe que no caso do transtorno bipolar, a medicação é essencial. E muitas vezes, por diferentes motivos, as pessoas acabam parando de tomar as medicações. Às vezes porque ela tem dificuldade de se organizar mesmo na própria rotina e acaba esquecendo, perdendo os horários da medicação. Às vezes porque ela cansa dessa questão de tomar medicação por tanto tempo, ou não aceita o que está acontecendo, enfim, os motivos podem ser muito variados, mas a ideia é que a pessoa tenha cada vez mais noção, entendimento do quanto a medicação vem a auxiliar num caso como esse. E junto disso, a terapia pode ajudar também
que a pessoa consiga ter uma rotina mais organizada. No transtorno bipolar, essa questão da rotina é muito importante. Então é o auxílio muitas vezes para que ela consiga ter muito mais horários para ter um sono regular, para fazer alimentações de forma regular e adequada, a questão do próprio horário, da medicação, o autocuidado, enfim, ajudar nessa organização. E por fim, e muito importante, o auxílio também vem no sentido para que essa pessoa tenha ferramentas, tenha recursos para lidar com as situações de conflitos, com as situações de estresse no dia a dia. Esse tipo de situação todos nós vivemos, isso independente de ter ou não transtorno bipolar. E todos nós precisamos aprender formas de lidar com isso para não termos tanto impacto. No caso do transtorno bipolar, isso é imprescindível. Vale destacar aqui que esse trabalho ele é feito diretamente com o paciente, mas ele pode e deve ser feito também com a família. A família tem uma participação muito importante no tratamento de quem tem transtorno bipolar, seja para ajudar essa pessoa com as mudanças, a perceber as mudanças que ela está tendo de comportamento, que às vezes sozinha pode ser muito difícil de perceber, seja no manejo, seja no acolhimento e na compreensão. Então, quanto mais a família souber o que é esse transtorno, quais são as principais mudanças, os principais impactos, quanto mais conhecimento eles tiverem, mais também vão poder ajudar. E a chance também de reduzir esses conflitos. Bem, pessoal, o tratamento adequado é fundamental no caso do transtorno bipolar e na qualidade de vida para essa pessoa. Se você conhece alguém com esse quadro, incentive a buscar ajuda profissional. E se você gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas e vamos levar mais e mais informações por aí. Um grande abraço e até o próximo!